Então, gente, continuando agora com a nossa aula de matemática, o nosso tema de hoje é como e onde os números são usados. Onde será que a gente usa esses números que vocês estão vendo aí? Será que a gente utiliza eles no nosso dia a dia? A gente viu na última aula, né, que os números fazem parte da nossa vida. Que os números, eles fazem parte do nosso cotidiano. A gente está de posse desses números diariamente. E agora nós vamos ver aonde é que esses números são usados. Vamos lá? Os números são usados para contar. Veja que a gente tem aí uma bola de futebol e que essa bola está dizendo gol do Corinthians. Quem é corintiano aí? Quem é flamenguista? Quem é palmeirense? Quem é São Paulino? Sabe que cada um desses times tem um número de quê? De jogadores, não é isso? Então, para a gente saber o número de jogadores, a gente utiliza os números. A gente utiliza os números para contar, não é isso? E aí a gente está vendo também uma mão que está coçando a outra. Então, utilizamos também os números para contar o total de dedos que a gente tem em uma mão, ou o total de dedos que a gente tem nas mãos, não é isso? Quantos dedos a gente tem em cada mão? 5. Se a gente junta as duas mãos, a gente vai ter 10 dedos, não é isso? Então, os números, eles são utilizados ou são usados para contar. O número de alunos em uma sala de aula. Veja aí a professora e os alunos. Tem um aí que parece que está até de castigo, né, gente? Lá no cantinho, sentadinha, tão solitária, sozinha. Parece que ela não fez algo muito bom. Então, a professora, ela utiliza os números para contar quantos alunos ela tem na sala, quantos livros ela precisa, quantos cadernos, quantas canetas, quantas cadeiras, quantas janelas, quantos birôs. Então, ela utiliza os números para quê? Para contar. Então, os números eles são usados para contar. Essa é a nossa primeira situação. Mas aí os números eles são usados também em outras situações. Veja só essa segunda situação. Os números são usados para quê? Para medir. O relógio que está na parede da nossa casa, para medir o quê? A hora. Saber quantas horas são. Então veja que o relógio aí ele está recheado de números, não é isso? E esses números aí é justamente para medir o tempo. E aí a gente vê esse termômetro aí dançando, todo safadinho. Então, esse termômetro aí, ele tem números também. Que é para medir o quê? Medir a temperatura do corpo. Quando você está com febre, por exemplo, a mamãe, ela usa um termômetro para medir a sua temperatura, para saber com quantos graus de febre você está, ou se já passou essa febre, não é isso? Então, os números são usados aí para medir. Em seguida, a gente tem o quê? A gente tem uma fita métrica. Essa fita métrica, ela também é utilizada para medir. Para medir o quê? Que a gente mede com 1 metro. A gente mede um terreno, a gente mede tecidos, saber a altura de uma pessoa. Quanto é que você está medindo hoje? Se você quiser saber a sua medida hoje, você vai utilizar o quê? O metro, não é isso? Que a gente, lá na frente, a gente vai ver as unidades de medidas, certo? Mas agora, por enquanto, é aonde os números são usados. Então, os números também são usados para medir. Nesses 3 exemplos aí, a gente tem a hora no relógio,
A gente tem o termômetro para medir o quê? A temperatura do corpo. E a fita métrica para medir o quê? Os tecidos, para medir o terreno, para medir a sua altura e assim por diante. Nesta situação, né? Vamos ver agora uma terceira situação. Os números são usados para indicar ordem ou posição. João chegou no 4º lugar. Maria chegou no 2º lugar. Então, veja que aí tem um atleta com uma tocha na mão. Então, aí é para indicar o quê? Para indicar a posição que esse atleta está. Então, ele pode estar em primeiro lugar? Pode. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é o número de quê? De ordens, não é isso? Então, esse número, primeiro, segundo, terceiro, indica ordem. Então, os números também são usados para indicar ordem. E aí nós temos essa menina de tranças que está dizendo o seguinte para a gente. Estamos em março, curta bem. Então, a gente tem aí o quê? O calendário. Porque março é um mês do ano que está lá no nosso calendário, né? Então, no nosso calendário, a gente tem 12 meses. Já utilizei os números. Mas aí eu quero saber em que posição se encontra o mês de janeiro. Em primeira posição. Primeiro é janeiro, segundo fevereiro, março, terceiro. Então a gente utiliza aí a ordem, ou seja, o calendário, os atletas, primeiro, segundo, terceiro. Na sala de aula, vocês, quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está em terceiro na aprendizagem, quem está em primeiro lugar na resolução das atividades, quem está em primeiro lugar no número de falta das atividades, e assim vai. Então, é para indicar ordem ou posição, certo? Última posição, ou seja, última situação. Os números, eles também são usados para codificar. O que é codificar? É você dar um código. Por exemplo, o telefone. Você vai utilizar o telefone, você precisa de um DDD. O nosso DDD aqui é 83. Então, eu tenho que usar esse código, que é o DDD. Quando eu vou escrever uma carta, eu vou mandar essa carta para alguém. Para me mandar essa carta para alguém, eu preciso de quê? Eu preciso também de um código. Codificar vem de código. Eu preciso de um código. Quem é esse código? Esse código é o CEP. O CEP da minha cidade, o CEP da sua cidade. Qual é o nosso código aqui? É 58.695. Eu utilizei os números? Sim, utilizei os números para falar o código da minha cidade de Desterro. O meu telefone é 8811-4317. Só que antes desse 8811-4317, eu tenho um código. Qual é esse código? O código 83, que é para todos os telefones que estão aqui na Paraíba. Então, gente, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, que é falando sobre o uso dos números, aonde eu posso usar os números. Então, os números, eles são usados para contar, eles são usados para medir, eles são usados para codificar, não é isso também? E vamos fazer a atividade, certo?